Essa questão trata de competência da Justiça do Trabalho. Vamos tentar localizar pelo índice emissivo. Então é importante que você acompanhe com a sua CLT. Analisando a questão, nós temos Pedro Estivador, logo, trabalhador avulso. Temos uma informação importante na questão. Está insatisfeito com os repasses que lhe são feitos pelos trabalhos no Porto de Tubarão. Pretende ajuizar a ação em face do operador portuário e do órgão gestor de mão de obra. Como advogado de Pedro, indique a justiça competente para o processamento e julgamento da demanda a ser proposta. A primeira coisa a saber é se você lembra quem é o trabalhador avulso. Se você se lembra bem, você vai verificar que na Constituição Federal prevê que todos os direitos do trabalho do empregado permanente aplicam-se aos trabalhadores avulsos. São aqueles que trabalham nos portos, né, onde chegam os navios, e um órgão gestor de mão de obra contrata os determinados empregados para trabalhar para aquele navio. Para que aquele navio não tenha que contratar empregados toda vez que ele chegar aqui. Então, mais ou menos, é esse o raciocínio. Ora, quando nós temos essas palavras, que são palavras-chave, a primeira seria trabalhador avulso. Mas pode ser que você não encontre trabalhador avulso, mas você vai encontrar no seu índice emissivo a palavra avulso. Quando nós pegamos no índice emissivo a palavra avulso, você vai encontrar avulso, você vai encontrar trabalhador avulso. Então, dentro do índice avulso, se encontra trabalhador avulso. E lá nós temos equiparado ao convínculo empregatício permanente, artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. Então já achamos uma fundamentação para responder essa questão. Aí depois nós temos que localizar esse artigo para fazer a leitura. E ele diz isso mesmo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí nós temos o inciso 14, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Lembre, trabalhador avulso não é empregado, mas a ele se aplicam todos os direitos do empregado. É mais ou menos isto. Então nós achamos, e agora nós vamos também, outra palavra que nós temos é competência. Qual é a justiça competente para o processamento e julgamento? Quando nós pegamos aqui a palavra competência, a gente acha lá no índice emissivo. Competência da Justiça do Trabalho. Competência, aí dentro do índice competência da Justiça do Trabalho, você vai encontrar competência da Justiça do Trabalho, pequeno empreiteiro e artífice. Artigo 652 e 3. Na CLT, na minha que eu estou na edição 31 agora fazendo essa aula. Você tem que verificar se na 32 já inseriram o artigo 652.5. Acredito que não. Porque lá no artigo 652.5 nós temos o órgão gestor de mão de obra. Artigo 652.5. E aí nós poderíamos fundamentar a nossa resposta da seguinte forma. Lembre-se, toda vez quando perguntar, você tem que voltar na pergunta para dar uma coesão, uma coerência com o que você está respondendo. Senão eles podem falar que você está copiando um artigo e não vai pontuar. Então nós temos como resposta: a justiça competente para processamento e julgamento da demanda, olha só, isso aqui eu copiei do problema, até aqui eu copiei, é a Justiça do Trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 14, prevê a igualdade de direito entre os trabalhadores com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. E, tratando-se de ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, OGMO, a competência para conciliar e julgar é das varas do trabalho. Observe, nós respondemos quem é competente, que foi a pergunta principal. Nós colocamos a fundamentação que ele tem os direitos trabalhistas e colocamos aqui o órgão gestor de mão de obra. Eu só esqueci de mencionar aqui o artigo. E tratando-se de ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários e o órgão gestor de mão de obra, a competência para conciliar e julgar é das varas do trabalho, vírgula. Nos termos do artigo 652, qual que é o 5? 5 da CLT. E aí a gente fundamenta nossa resposta. Até o próximo vídeo.